Bom dia, estimados telespectadores. Está no ar a segunda edição da semana deste que é o seu, nosso programa Mega Saúde. Este que tem como objetivo lhe manter informado em torno do que é a saúde no geral. Pode ficar ligado a nós também através do nosso Facebook, que é Mega Rádio e Televisão SA, Mega Rádio e Televisão SA, como também acompanhar-nos através da sua tela aí em casa, TV Cabo posição 13, TMT posição 16 e agora já estamos ligados através da StarTime, que é a posição 121. Se tem uma marca, uma empresa e gostava de vê-la desfilar em torno da Mega TV, é fácil, é só entrar em contato conosco através do nosso correio eletrônico comercial@megatv.co.mz comercial@megatv.co.mz, como também pode entrar em contato conosco através do nosso contacto 85 28 28 800 85 28 28 800. Nós estamos aqui todas as terças e quintas-feiras para lhe trazer temas pertinentes à sociedade no que tange à saúde no geral. E hoje não será diferente. Estamos na companhia da enfermeira Camila, que vai nos trazer aqui e nos ajudar a debruçar em torno do tema que é tuberculose. Tem uma questão, se gostava de saber mais acerca do tema que estamos aqui a tratar hoje, é só deixar ficar a sua questão em forma de comentário no nosso Facebook. Não esqueçam, Mega TV, SA, Rádio e Televisão SA. Para todos que estão a passar por uma dificuldade de saúde, tem o seu processo arquivado numa unidade sanitária, quer ajuda da Mega Saúde para ajudar a resolucionar a situação, é só entrar em contato conosco também através do nosso correio eletrônico megasaude@megatv.co.mz, pois nós estamos aqui simplesmente para o ajudar. Bom dia, enfermeira Camila. Olá, bom dia. Ninguém melhor que a enfermeira para apresentar-se aos nossos telespectadores. Fica à vontade. Exatamente, eu sou a enfermeira Camila, sou enfermeira geral e estou hoje aqui para falar de tuberculose e vamos estar juntos hoje, não é? Exatamente, nós vamos estar juntos até pontualmente 9 horas e visto que estamos aqui para falar da tuberculose, ninguém melhor que a enfermeira Camila para nos dizer, enfermeira, o que é exatamente a tuberculose, para que todos fiquem a saber já de antemão de que é que estamos a tratar? Bem, a tuberculose é uma doença infectocontagiosa provocada pela bactéria, nesse caso micro-organismo, Bacilo de Koch. Exato. Essa bactéria provoca vários problemas, como vários tipos de tuberculose. Ok. Então, a tuberculose é uma causa de saúde pública. Okay. Sim, é uma causa de saúde pública. Temos visto muitas famílias já a ficarem aqui abandonadas, muitas crianças a ficarem. A tuberculose é muito sério e as pessoas se calhar não levam muito em conta. E já de antemão a enfermeira Camila falou dos tipos da tuberculose. Pode nos especificar diretamente quais são os tipos de tuberculose existentes? Exatamente, existem tipos de tuberculose que são a tuberculose óssea, ok, a tuberculose pulmonar, ok, a tuberculose miliar e também a tuberculose ganglionar. ok. Esses tipos de tuberculose, a tuberculose comum, que é a questão mesmo de saúde pública, Exato. é a tuberculose pulmonar, Pulmonar. que tem atingido várias pessoas de forma letal. Temos também a tuberculose ganglionar. A tuberculose ganglionar, ela atinge o sistema linfático. Ok. Atinge o sistema linfático, podendo prejudicar de várias formas os gânglios. E assim como também temos a tuberculose miliar, essa que ocorre quando o bacilo entra na corrente sanguínea. Ok. E também temos essa tuberculose miliar, ela além de entrar na corrente sanguínea, ela atinge os outros órgãos. Ok. É vista como uma das tuberculoses mais graves. Ok. A tuberculose pulmonar é aquela que nós já falamos quase sempre, todo mundo já sabe que existe, que atinge os pulmões. Ok. E também a tuberculose da pleura, que
intestins a parte que protege os pulmões, que serve de protetor dos pulmões. Exatamente. E a tuberculose pulmonar é a mais comum, é a que é mais abrangente na sociedade, que tem afetado mais as pessoas. Exatamente. E em prol disso, quais são os sintomas da tuberculose pulmonar? Para que eu possa identificar que infelizmente sofro ou tenho tuberculose, quais são os primeiros sintomas, os primeiros sinais que eu possa verificar para poder detectar? Bem, a tuberculose pulmonar, por ser uma doença, questão de saúde pública, chega a ser o nosso foco. Pois. Então, os sintomas, existem sintomas comuns e os sintomas chaves. Ok. Sintoma comum seria a tosse seca, numa fase inicial e posteriormente com a presença de escarro, assim como o emagrecimento prolongado, a sudorese noturna, que é o sintoma-chave da tuberculose pulmonar. Temos a fadiga, as dores musculares, o cansaço. O cansaço em si. Mas o sintoma mais comum que temos verificado a nível da nossa sociedade é a tosse seca. Exatamente, a tosse seca é a sudorese noturna, que é a transpiração durante a noite. Exatamente. Ok. Se o caro telespectador tiver um desses sintomas, é importante que se faça presente a uma unidade sanitária para que possa verificar se trata-se exatamente da tuberculose ou uma outra enfermidade, porque pode-se dar o caso de ser uma outra enfermidade fora da tuberculose. Exatamente. Mas é importante sempre levarmos em conta e corrermos já atrás desses Geralmente, quando um paciente apresenta-nos esses sintomas, a febre é normal. Okay. Uma gripe pode provocar uma febre, mas quando ele apresenta-nos a questão do emagrecimento prolongado e a sudorese noturna, é aí onde nós paramos e conseguimos ver que desconfiamos logo de imediato. De certeza que deve estar a acontecer alguma coisa ou deve estar a iniciar a tuberculose ou algo de género. Pois é. E quais são as causas da tuberculose? Bem, as causas da tuberculose são várias. Ok. Para o nosso país, existem causas como a questão das aglomerações. Ok. Inevitáveis. Está bem que nós agora estamos a ver o Covid-19, as pessoas têm mais informação sobre como se proteger, não estar em ambientes aglomerados, mas a questão da aglomeração já vem desde muito tempo. Exato. E o que tem causado a tuberculose são também questões sanitárias. Okay. Questões sanitárias, porque se não vivemos em boas condições, não temos facilidade de se dirigir até um posto de saúde ou de ter cuidados de saúde, facilmente nós podemos contrair a tuberculose. Porque a tuberculose desenvolve-se dentro de nós. Okay. Desenvolve-se dentro de nós. Quanto mais nós damos liberdade, ela desenvolve-se. Eu costumo dizer costuma-se dizer, não por minha teoria, que a tuberculose é uma doença oportunista. Então, se ela vê uma oportunidade, ela não perde e aproveita-se. Pois, as pessoas agora levam em conta mais os cuidados por causa da situação social atual, que é da Covid-19, mas também é importante frisar que a tuberculose aproveita-se muito da aglomeração para poder contagiar. O contágio é direto. A proliferação acontece mais no meio da aglomeração. E também uma das coisas que tem ajudado muito são a iluminação dos raios solares. Okay. As pessoas que são privadas de raios solares têm maior probabilidade também de contrair a tuberculose. Ok, os raios solares têm algumas propriedades que ajudam a eliminar ou a combater completamente o bacilo de Koch. Então, vamos em torno disso que estamos aí a falar, formas de prevenção da tuberculose. Quais são as formas de prevenção da tuberculose? Exatamente, para nos prevenirmos da tuberculose, não vamos fugir muito, senão evitar as aglomerações, como já estava aqui a dizer, e também evitar situações de compartilhar objetos pessoais como chávenas, talheres, exatamente, sim, pratos.
Pratos até nem tanto, mas Ok. a chávena, a colher, não tem como. Os talheres nós usamos, são mesmo particulares. Ok. Então, principalmente em locais de trabalho. Ok. É o que acontece também neste momento, no momento em que nós estamos a viver da Covid-19. É importante nós evitarmos situações de género e também procurarmos desta forma, talvez para uma das formas também de prevenção que já temos como combater a vacina BCG, que nós administramos na maternidade. Ok. A criança, logo ao nascer, ela é administrada a BCG, ou logo ao nascer, ou antes de completar 4 anos. Então, ela deve ser administrada a BCG, que é para poder evitar com que contraia a tuberculose futuramente. Vamos ainda nessa linha de pensamento. Falou de uma vacina que é administrada para que as crianças possam evitar ou prevenir-se da tuberculose, Sim. vulgarmente chamada por TB. Gostava de saber se uma mãe, na sua fase de gestação, pode transmitir a tuberculose para o bebê? Bem, a tuberculose ela é transmitida através das vias aéreas superiores. Ok. A probabilidade de transmitir de forma sanguínea ou talvez durante o parto é bem menor. É bem menor. Mas por contato Direto, depois do parto, o beijinho que nós damos à criança, já é possível. É possível, sim. Esteve aqui a falar a enfermeira Camila que é importante que nós evitemos a partilha de objetos que levamos essencialmente à boca. Essa tosse é seca, mas em algum momento pode tirar gotículas que podem assim proliferar a tuberculose. Enfermeira. Sim. E desde já, gostamos de saber qual é a faixa etária mais comum para adquirir a tuberculose. Dizer que existe uma faixa etária comum para adquirir a tuberculose é um bocadinho complicado. Porque todo mundo pode contrair a tuberculose. A única coisa que deve acontecer, talvez, é procurar medidas de evitar ou permitir com que a pessoa não venha adquirir ou isso quer dizer que desenvolver a tuberculose, mas todo mundo está suspenso. Agora, existem pessoas que são vulneráveis à tuberculose, que no caso de pacientes que vivem com HIV, a fragilidade é maior, porque já tem uma baixa imunidade. Exatamente, já tem a imunidade comprometida. Exato. Então, como eu já estava a dizer, a tuberculose é uma doença oportunista. Então, quando a imunidade não está em condições, não está forte, não tem como a tuberculose não aproveitar-se. Então, são situações de género que nós devemos procurar cuidar, né? Exato, e esteve aqui a dizer que a tuberculose não tem discriminação. Seja criança, seja adulto, idoso, todos nós estamos vulneráveis a contrair a tuberculose. Por isso, há esta necessidade das pessoas levarem em conta as medidas de prevenção que a doutora Camila esteve aqui a deixar-nos ficar, as medidas de atenção para que possamos evitar a contaminação e a propagação da tuberculose. Assim, a tuberculose tem tratamento? Tem, sim. Qual é o tratamento viável para a tuberculose? Para não chegarmos ao tratamento da tuberculose, é importante dizer que o tratamento da tuberculose tem 2 fases. O tratamento da tuberculose é feito num período de 6 meses, mas dividido em 2 fases. Essas 2 fases, a primeira fase é chamada como fase intensiva, que é um tratamento feito de forma ambulatória. E o paciente dirige-se até o hospital e é feito pelo acompanhamento de uma equipa de saúde, de modo a não permitir com que haja o abandono do tratamento, assim como o abandono do tratamento e a continuidade, né, para que haja melhor controle.
desse tratamento, temos lá os vários medicamentos que nós usamos específicos para a tuberculose durante o período de 6 meses. Numa fase inicial, uma dosagem um bocadinho alta, mas depois de mostrar recuperação, de mostrar dedicação no tratamento, reduzimos a dosagem até... Ok. E quanto esteve aqui a falar do tratamento em si da tuberculose, é um tratamento simplesmente para ajudar a controlar o vírus ou é para eliminar? É exatamente para eliminar. Ok. Mas para que o tratamento seja eficaz é necessário que haja cumprimento na toma dos medicamentos. Porque, por exemplo, o abandono dos fármacos, do tratamento, pode levar a chegarmos numa situação de resistência à tuberculose. Quer dizer, fazermos o tratamento e o tratamento não dar certo. Ok. Isso chama-se resistência ao tratamento. Ok. Nós temos conhecimento que é feita uma radiografia no processo de tratamento, exato? Sim, sim. É mais ou menos isso que estamos aqui a verificar? Exatamente. E para que serve a radiografia no processo de tratamento do paciente? A radiografia serve como ponto-chave. Ok. Porque a radiografia mostra-nos exatamente se o paciente adquiriu ou não a tuberculose. Okay. Pelas manchas que a própria radiografia mostra quando contraída a tuberculose. Okay. É um dos exames principais. Chaves Exatamente. Para poder se detectar se o paciente realmente tem ou não tuberculose. Exatamente. Para quem não sabe, temos aqui essa radiografia e nesta radiografia, enfermeira, é possível dizer se esse paciente contraiu tuberculose ou não? Sim, é possível porque a mudança na própria estrutura, é a região torácica, sim, a mudança na própria estrutura, a gente consegue ver as manchas brancas, okay, e que mostram que há presença de uma irregularidade, de alguma coisa estranha. Então, depois desse exame, nós fazemos outros tipos de exame, okay, que é o Mantux, onde nós fazemos uma injeção na parte subcutânea da pele, okay, e consequentemente o que a gente acaba descobrindo depois de 72 horas ou 96 horas, aparece uma mancha que a gente percebe que realmente pode-se dar o caso de tuberculose positivo ou hipersensibilidade à tuberculose. Ok. E o que seria a hipersensibilidade à tuberculose? Por exemplo, no caso de pacientes que já foram administrados o BCG ainda na infância e eles registram situação de tuberculose durante a fase adulta, pode-se... Não, as pessoas que não foram administradas exatamente a BCG têm uma hipersensibilidade a contrair a tuberculose, assim como também o pessoal de saúde tem a hipersensibilidade em contrair o vírus não, a bactéria da tuberculose devido à exposição que o pessoal de saúde tem. No setor de trabalho, que é algo inevitável. É um setor de risco. Exatamente. Muita atenção, senão há a probabilidade de contrairmos várias doenças. Exatamente. E quanto a esta estrutura que estamos aqui a verificar, doutora, enfermeira, desculpa, tem alguma coisa a nos dizer sobre esse paciente? Que nós, eu acho que até o telespectador lá em casa consegue entender. Que temos ali os pulmões totalmente danificados. Exato. Danificados, acredito que já é uma fase avançada da tuberculose, é meio complicado mesmo. Pois. Esta é uma fase avançada da tuberculose para todos os telespectadores que não conseguem identificar, ou a nível da radiografia, após receber a sua radiografia, se for encontrar essa imagem, preocupe-se bastante. Mas é em casos extremos mesmo. Não é? Em casos extremos mesmo. Pois, não são casos comuns. Não. Na fase inicial, não. Não, só quando já
passam um bom tempo sem um paciente efetuar o devido tratamento? Quando chega-se já a essa fase, quando como sintoma o paciente apresenta a presença de pus na pleura ou a presença de sangue na retirada do escaro, a pessoa tira o escaro e percebe que há pus, que há sangramento, exatamente. E também quando há dispneia, a falta de respiração. A pessoa respira com dificuldades. E quando já estamos em fases mesmo delicadas da tuberculose. Ok, a enfermeira esteve aqui a falar da tosse seca. Sim. A priori, quanto tempo dura a tosse seca? Bem, a tosse seca, quando nós chegamos ao ponto de achar que que está a se tratar da tuberculose, é quando a tosse passa mais de 3 semanas. Ok. E a tosse, além de ser seca, ela é acompanhada também de escaro, mas posteriormente. Numa fase inicial pode ser tosse seca apenas. Isso já depois de 3 semanas é fundamental que o telespectador lá em casa dirija-se ao centro de saúde, que é para procurar saber o que realmente está a acontecer. Se é apenas uma gripe, uma tosse ou trata-se de início da tuberculose. Pois é, porque a tosse é de várias outras doenças ou vírus existentes, então há essa necessidade de se fazer presente um tratamento. Exatamente. Para poder detectar exatamente de que se trata. A esta possibilidade de receber o tratamento nós gostávamos de saber em torno do tratamento da tuberculose, em que momento pode-se dizer que o paciente deve ficar internado? Ou sempre que um paciente está com tuberculose tem que ficar internado ou pode-se efetuar o acompanhamento direto domiciliar? Bem, o tratamento da tuberculose numa fase inicial é feito em ambulatório. Quando o paciente apresenta apenas queixas, sintomas e em algumas vezes sinais, que é o emagrecimento, mas quando nós tomamos a decisão de internar o paciente é quando talvez dá-se ao caso de ver que a tuberculose desenvolveu-se no organismo daquela pessoa, porque nós temos a tuberculose pulmonar, mas também temos a extrapulmonar. Okay. A extrapulmonar é quando os outros órgãos são atingidos. Temos o exemplo dos ossos, o exemplo dos rins. Aí o tratamento, é necessário que o tratamento seja feito já em via de internamento, que é para se fazer um acompanhamento direto. Ok. No hospital. É um acompanhamento direto. E qual é a unidade sanitária ou qual é o centro de saúde ou o hospital que é recomendável para a tuberculose já de antemão, para que as pessoas que já estão numa fase mais avançada e estão em casa e só através desses pequenos sintomas que nós estamos aqui a demonstrar ou dar a conhecer, podem ir lá para ter um atendimento mais amplo devido à sua área que é mais abrangente a este caso da tuberculose? Bem, numa fase inicial, todos os pacientes podem dirigir-se ao centro de saúde quando apresentam esses sintomas. Depois de vários exames, depois de raio-x, sabemos nós que nem todos os centros de saúde têm a possibilidade de fazer um dos exames, que é o raio-x, mas alguns podem fazer o exame de expectoração e caso haja mesmo necessidade de levar o paciente, quando detecta-se realmente a tuberculose, o paciente é dirigido a um dos hospitais que a gente sabe que é o sanatório do Hospital Geral da Machava, que faz assistência de pacientes com tuberculose e principalmente de internamento com tuberculose. Ok. Exatamente. Agora, não são todos os casos que os pacientes com tuberculose são internados no Hospital Geral da Machava. Okay. Em caso de pacientes com outras patologias, podem também ser internados em hospitais gerais, assim como no caso do Hospital Central também. Ok. E do nível quaternário, assim aqui é. É certo. E falando já da tuberculose associada, para os que têm o vírus do HIV e também contraíram a tuberculose, como é que essas pessoas devem precaver-se nesse sentido? Porque sabemos que a saúde já fica totalmente debilitada
porque já são 2 vírus a lutar com um único organismo. Então, quais são os métodos que a pessoa deve seguir ou qual é o conselho que a doutora deixa aqui ficar? A enfermeira, desculpa. Bem, deste modo, graças ao trabalho da saúde, nós, quando recebemos um paciente com vírus, quando é detectado que o paciente tem vírus de HIV, logo de seguida é feito um inquérito, que é para poder saber se convive com alguém com tuberculose ou se já conviveu. E também porque nós sabemos que a tuberculose é uma doença oportunista, nós já fazemos um tratamento prévio, que é para evitar com que a pessoa com HIV contraia a tuberculose. Então é feito esse acompanhamento. Além da pessoa fazer o tratamento antirretroviral, o paciente também inicia o tratamento para evitar a tuberculose, antes mesmo de ter a tuberculose. É como se a gente tivesse a evitar de algo que ainda não tem. Que é para poder impedir com que a pessoa venha contrair tanto a tuberculose, porque se já tem HIV, a maior probabilidade de ter a tuberculose é maior. E nós já sabemos aqui que a tuberculose mata mesmo, mata sim. E é importante aqui que a enfermeira nos ajude a entender como é que a tuberculose pode levar-nos à morte. A tuberculose, além de ser uma doença infecto-contagiosa, é totalmente mortal. Mas quando há incumprimento do tratamento, com o tratamento seguido de forma obediente, ou quando nós descobrimos a tuberculose numa fase inicial, é mais fácil controlar, é ainda mais fácil sim, controlar ou permitir com que a gente saia dessa, não é? Com que a gente saia dessa. Então, vale a pena dizer aqui que tudo vai depender de quando nós vamos descobrir a patologia e de como nós vamos conduzir. Pois é, por isso há essa necessidade de consciencializar sempre as pessoas a aderirem ao tratamento, a fazer sempre numa unidade sanitária, para realmente saber se o que tem realmente é tuberculose ou não. E quanto aos sintomas da tuberculose, a enfermeira esteve aqui a dizer que tem a gripe, a tosse seca, tem a febre e entre outros sintomas. Como é que nós podemos diferenciar que se trata de uma gripe normal ou da tuberculose? Bem, volto a repisar. Nós temos sintomas de tuberculose são semelhantes com de várias gripes ou de outras patologias. Mas o que vai diferenciar, por exemplo, num paciente com vírus de HIV, nem sempre ele apresenta tosse. Mas é por isso que nós, quando recebemos um paciente com HIV, no inquérito, uma das coisas que a gente nunca deve deixar de perguntar é se tem sudorese noturna, que é a transpiração durante a noite, e que se também apresenta febre, seja ela moderada ou baixa, o emagrecimento prolongado, porque esses são esses sintomas, são os sintomas chaves que nos levam mesmo a acreditar que estamos perante a sinais e sintomas de tuberculose. Pois é. Para o telespectador que acaba de ligar-se a nós, estamos com a enfermeira Camila, ela que está a ajudar-nos a debruçar em torno do tema tuberculose. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo e voltamos já para continuar aqui a nossa conversa com a enfermeira Camila em torno da tuberculose. Até já. Mega TV, voltamos já. Casa do
Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de supressão, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço. Sejam bem-vindos a DK Eventos Limitada, uma empresa vocacionada na gestão, produção e consultoria de todo o tipo de eventos corporativos e institucionais. Cuidamos do seu evento ao mais alto nível de exigência nos padrões internacionais de qualidade. Realizamos análise técnica, assessoria, organização, orçamento, pré-evento, follow-up dos convidados e follow-up dos fornecedores. Estamos presentes em Maputo desde 2011. Informações 82 ou 84 28 48 55 0. E-mail eventos@dk.co.mz. DK Eventos. Deixe-nos cuidar de cada detalhe. Easy Host Moçambique é uma empresa moçambicana de tecnologias de comunicação e informação vocacionada no desenho de websites, registro de domínios, hospedagem de páginas web, desenvolvimento de sistemas e aplicativos mobile. Vendemos e instalamos sistemas de telefonia digital, IP e VoIP. Garanta já a sua presença online. Empresa que é empresa tem página web, e-mail corporativo e você não vai perder esta grande oportunidade. Ligue já 8528280000. E-mail suporte@easyhost.co.mz. Easy Host Moçambique. A Fleetrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Fleetrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes, extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. Deseja comprar ou alugar sanitários móveis para eventos, obras de construção, sites ou outros fins? Não perca a grande promoção de sanitários móveis por apenas 4.500 meticais dia, inclui taxa de transporte e limpeza por dia. Alugamos e vendemos sanitários móveis normais, semi-VIPs, VIPs e presidenciais, com total higiene e segurança. Faça já a sua marcação pelo telefone 84 28 28 700. Obras Express, Toilet Rental. A sua higiene é nossa prioridade. Mega TV. Estamos de volta. A segunda e a última parte do nosso programa Mega Saúde. Para quem acaba de ligar-se a nós através da sua tela aí em casa, faça já a comunicação para os seus amigos, familiares que podem ligar-se através de TV Cabo posição 13, TMT posição 16 e agora já estamos ligados através da StarTime posição 121, como também pode conversar conosco através do nosso Facebook Mega Rádio e Televisão SA, Mega Rádio e Televisão SA. Deixa ficar o seu comentário em forma de dúvida para que a enfermeira Camila possa nos ajudar a responder e a sanar as suas dúvidas. Hoje estamos a falar da tuberculose, estamos aqui com a enfermeira Camila, ela que já nos disse mais ou menos do que é que estamos a tratar nesse caso, o que é a tuberculose, quais são os sintomas e as suas causas e entre outros fatores. Enfermeira está a falar aqui a nível dos sintomas, acerca da forma de prevenção, alguns métodos de prevenção, que são os raios solares, temos que evitar a aglomeração, entre outros. Para os reclusos, gostava de saber primeiro se a enfermeira tem conhecimento se é feito um teste para saber se esse recluso que já está a entrar para a reclusão possui tuberculose ou não, porque é um ambiente fechado.
é um ambiente que é muito vulnerável à contração da tuberculose, entre outros vírus. E então, enfermeira? Bem, infelizmente, não há condição de fazer isso, eu acredito que em todo o país, a não ser que o paciente apresente sintomas de tuberculose. Mas também nós temos um grave problema, porque os pacientes os reclusos, nesse caso, com tuberculose, são descobertos depois de haver a proliferação. Exato. Então, grande número é contaminada depois de que é descoberta, porque a pessoa não apresenta de um dia para o outro. E depois de apresentar, a pessoa já vai transmitindo para as pessoas. Então, diria que os reclusos fazem parte dos grupos vulneráveis a contrair e também a proliferar a tuberculose devido à falta de liberdade. São pessoas privadas de liberdade. E a tuberculose, como doença oportunista, aproveita-se disso também. Desde já, todos que estão aí em casa podem participar ativamente do nosso programa. Nós vamos abrir aqui as nossas linhas para ligarem, conversarem conosco, deixarem ficar aqui as vossas dúvidas em torno do nosso tema. O número é 84 28 28 900. 84 28 28 900. Acredito que já está aí no rodapé do seu televisor. É só entrar em contato conosco e deixar ficar aqui a sua questão para a enfermeira Camila nos ajudar a responder, certo? Certo. Enfermeira, nós sabemos que estamos a viver tempos difíceis devido à nossa situação atual social e ligando a Covid-19 com a tuberculose. Sim. Quais são as dificuldades ou algumas, não vamos dizer assim provações, né? Mas algumas dificuldades que os pacientes que já têm tuberculose estão a vivenciar devido à Covid-19? Há uma coisa muito importante nisso. Os pacientes com tuberculose é necessário que evitem o máximo o contágio com a Covid-19. É claro que a Covid-19 é uma epidemia, né? Difícil de lutar ou de prevenir, mas tem formas de prevenção. Claro. Então, todas as formas de prevenção devem ser obedecidas. É uma necessidade que é uma responsabilidade individual. Se o paciente tem tuberculose, nós sabemos que a Covid-19 se alastra ou reside nos pulmões, exato, assim como a Covid-19 também. Assim como a tuberculose. Exato. Então, há uma necessidade do paciente com tuberculose que já está com seu pulmão comprometido, cuidar-se, de forma a não permitir com que haja outro contato com outras patologias, porque isso pode vir a complicar gravemente o estado de saúde do próprio paciente. Pois é, e atendendo e considerando que tanto a tuberculose como a Covid-19 parece que tem sintomas... Exatamente, tem alguns sintomas em comum, tem formas de manifestação também semelhantes. Estamos a falar da tosse, da dispneia, que é a falta de respiração. Exatamente, então há essa necessidade das pessoas que já sofrem de tuberculose, por mais que estejam em casa ou internadas, é importante levar em conta todos os cuidados, todas as técnicas de prevenção, tanto para a Covid-19 como para a própria tuberculose. Não é? Exatamente. E qual é o conselho que a enfermeira tem para deixar ficar aos pacientes que já possuem a tuberculose nessa situação atual? O que eu posso dizer a todos os telespectadores lá em casa: previnem-se. Não há melhor forma que a prevenção. Além da prevenção, cumpre com o tratamento, procura cumprir com o tratamento, obedece tudo que tem de obedecer. Está bem que o tratamento é ambulatório, vamos cumprir, porque quem sai em benefício é o próprio utente. Claro que nós, como da saúde, se o utente está bem, nós também ficamos bem, mas há uma necessidade de cuidarem-se, de cumprirem. Está bem que às vezes pode parecer cansativo, mas há uma necessidade
de cumprirem com o tratamento. São 6 meses. Nada melhor que 6 meses de cumprimento, ao invés de talvez 12 meses de incumprimento e ter que parar. Porque se a gente toma durante o período da toma dos medicamentos é de 6 meses, mas se a pessoa interrompe, vai ter de tomar novamente pois. E corre risco de criar resistência. Então entramos em complicações. É melhor cumprir e cumprir. É a única coisa que eu tenho a dizer. Pois é. E em torno desse cumprir. E quais são os fatores de risco existentes para os pacientes com tuberculose? Bem, os fatores de risco para os pacientes com tuberculose nós já trouxemos aqui. O que acontece? Nesta fase em que nós estamos a viver da Covid-19, se o paciente não cumpre devidamente com o tratamento ou se ele não cumpre com as medidas de prevenção, o principal fator de risco é a própria Covid-19. Pois. Porque facilmente ela vai contrair. Quer dizer, além da Covid ir à procura da pessoa, é como se a pessoa estivesse à procura da Covid. Então, é importante com que a pessoa se previna para poder evitar todos esses fatores de risco. Ok, e quanto à experiência da enfermeira nessa área da tuberculose, quais são os tipos de casos que mais têm recebido? Como é que os pacientes têm administrado os tratamentos? E, acima de tudo, qual é a reação dos pacientes após receber a informação que contraiu a tuberculose? Geralmente uma situação um pouco complicada é a questão da discriminação. Okay. Infelizmente, ainda temos casos de discriminação, pessoas que descobrem que têm tuberculose e sentem-se discriminadas. Porque eu já não posso ficar ao lado do fulano, porque eu vou transmitir, porque as pessoas vão fugir de mim, porque eu vou transmitir. Mas aqui tem uma coisa que nós devemos deixar bem clara para os telespectadores. A tuberculose, ela não é transmissível na sua fase latente. A tuberculose só é transmissível quando estamos na fase ativa. O que quer dizer que antes de nós descobrirmos que a pessoa tem tuberculose, antes de iniciar o tratamento, há maior probabilidade de transmissão. Mas depois de iniciar o tratamento, depois de iniciar o tratamento, 15 dias depois de iniciar o tratamento, é quase que impossível contaminar ou contagiar a outra pessoa com a bactéria do bacilo de Koch. Exatamente. Pois. Da tuberculose. Então, a tuberculose só se transmite na fase ativa do tratamento, e quando nós iniciamos o tratamento, 15 dias depois, não tem como transmitir, mas não quer dizer que a pessoa vai desleixar. Vamos compartilhar talheres, chaves, não. A pessoa deve continuar com as medidas de prevenção, de modo a prevenir a pessoa que está do teu lado, assim mesmo, porque eu acho que quando nós tentamos prejudicar outro, prejudicamos-nos. Exatamente. Então, há uma necessidade mesmo de cumprirmos com todas essas medidas, mas a tuberculose só é transmissível na fase ativa, depois do início do tratamento, 15 dias depois ou mais, já não é transmissível. E nós não devemos discriminar a pessoa com tuberculose, e nem a pessoa com tuberculose deve se sentir discriminada. É uma doença que todo mundo pode ter, não escolhe raça, não escolhe idade, a faixa etária. A única coisa que a gente deve fazer mesmo é aceitar a doença, e também precisamos de apoio. A pessoa com tuberculose precisa de apoio. Pois é. Precisa de apoio, principalmente no início do tratamento, porque existem casos de pessoas que dizem: não, esse tratamento é pesado, eu não vou aguentar. Mas quando a pessoa tem apoio familiar, de amigos, é fácil. A pessoa corre aquilo como se fosse uma velocidade. Vê os 6 meses como 3 meses. Quanto mais passa um dia ou segundo dia, a pessoa já está na atividade. Por isso há essa necessidade de nós mesmos, como os próprios da tuberculose,
sermos os primeiros a aceitar que nós temos esse vírus conosco, essa bactéria sim, conosco. É importante também conscientizar os familiares que não pode haver discriminação para que a pessoa leve o tratamento espontaneamente e cumpra com o tratamento até o fim. A atenção há essa atenção que as pessoas devem ter quanto aos cuidados de uma pessoa que possui tuberculose. Temos que ter... Sim. Claro que existem fases assim que há de isolamento, mas essas fases de isolamento são feitas em caso de internamento, quando o diagnóstico já complica. Nós colocamos o paciente no isolamento, mas ele também usa máscara, que é para não poder transmitir para os outros que vão se fazer presente. E é durante um tempo, não quer dizer que a pessoa foi abandonada, não abandone os pacientes porque estão no isolamento. Há que se dar uma assistência, de modo a fazer o tratamento até chegar àquela fase que já não é transmissível. Pois é. Porque há a necessidade, sim, de obedecer essa regra, porque não vamos ficar assim, dizer que não é transmissível. É transmissível, sim, mas tem como prevenir. Pois é. E então, isso, enfermeira, peço para deixar ficar aqui as suas considerações finais, por favor. Bem, primeiro agradecer pelo convite. Nada melhor que estar aqui a falar de uma patologia que tem sido problema de saúde pública, não só em Moçambique, mas de forma internacional. E também aconselhar a todos os telespectadores aí em casa e aos ouvintes também, porque estamos numa situação complicada, que é a situação da Covid-19. Então, nada melhor que a gente se prevenir. Vamos cumprir com todas as medidas, vamos procurar fazer tudo quanto nos é recomendado e de certeza que até lá nós vamos nos ver e tudo isso vai acabar. Pois é. Muito obrigada a nós por ter estado conosco nesta edição. Prazer é todo meu. Para você que acaba de acompanhar, foi o programa Mega Saúde. Estivemos na companhia da enfermeira Camila, ela que esteve a nos ajudar a debruçar do nosso tema, que foi tuberculose. É importante dizer que é um programa que está aqui para atender às vossas necessidades. Se vocês têm sugestões de temas para o programa, podem mandar para nós através do nosso e-mail megasaude@megatv.co.mz. Deixa ficar aqui a sua sugestão de um tema que acha pertinente, que Mega Saúde deve trazer aqui para todos vocês, e nós traremos sim, porque este programa é feito de nós para vocês aí em casa. Muito obrigada a todos que acompanharam a segunda edição da semana. Nós prometemos voltar a próxima semana com mais informações pertinentes no que tange à saúde no geral. E quanto à dica de saúde, não esqueçam que menos é mais. Menos atenção, mais riscos. Menos cuidados, mais infectados. Lavem as mãos com água e sabão. Fiquem em casa. Até a próxima edição. Tá.